Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos agora que o Senhor ouça a oração desta pessoa, porque o Senhor já ouviu as murmurações, as reclamações, os palavrões, as ameaças. O Senhor já ouviu o gemido desta pessoa que está agora chorando, desesperado, por causa de uma dívida impagável, por causa de uma doença incurável, de um vício que ele vem tentando vencer já há anos, de um problema conjugal que não foi resolvido e que causa amargura. Mas agora, meu Pai, agora ele decide invocar o Teu poder. Através do Teu nome, fale, amigo, o nome do Deus vivo, Jesus, pois foi o Senhor que disse: vinde a mim como estás. E agora eu apresento a Ti, juntamente com o Teu servo, o Bispo Macedo, e outras milhões de pessoas em todo o Brasil. Nós apresentamos a Ti a vida desta pessoa depressiva, viciada, endividado, desacreditada da sua própria família, mas não de Ti, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus vivo que transformou a vida destas pessoas que acabaram de provar com fatos, não são palavras, não é blá blá blá, são vidas transformadas. Então agora, meu Pai, penetra com Teu poder, assim como eu aproximo a Tua palavra, a lente desta câmera, coloca a Tua mão agora sobre a vida dela, sobre a vida dele, pois foi o Senhor que disse: vinde a mim. Aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre o seu rádio receptor, receba agora a energia do Espírito de Deus, o fogo do Espírito do Criador, que queima o causador dessa depressão, pensamentos de morte, suicídio, homicídio, separação, abandono familiar. Saia encosto, saia agora dor, tumor, infecção, sangramento, seja o que for, eu te repreendo pelo poder do Deus vivo de Israel, que ressuscitou dentre os mortos. Saia, abandone este corpo, esta vida agora, com o desejo de se drogar, se prostituir, o vício, seja ele qual for. Faça uma pressão, meu amigo, sobre o seu peito e diga: em o nome de Jesus Cristo, diga: saia! Respire profundo. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, pois agora você recebe o livramento, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está aí diante de você, dizendo: me entregue a sua vida, esta carga pesada, entregue esta carga que você já não aguenta mais, você está sobrecarregado, entrega para mim essa ansiedade, essa frustração, por causa da sua aparência, por causa da sua idade, por causa dos problemas, por causa das decepções que você sofreu. Meu Pai, receba a vida desta pessoa. Eu sei que ninguém valoriza, ninguém faz caso a ela, mas o Senhor faz. E o Senhor falou com ele agora, através da Tua palavra, através do Teu servo. E através desta oração, o Senhor abraça forte esta pessoa que se sente como um órfão de pai e mãe, esta pessoa que carrega o trauma complexo, seja qual for, caia por terra, pois o Teu Espírito, meu Pai, o Teu Espírito nos faz filhos do Criador, nos faz filho Teu, e essa alegria de ser filho Teu nos faz realizados, fortes, equilibrados, saudáveis, determinados.
Oh, meu Pai, usa esta água como ponto de contato. Enche esta pessoa do teu espírito agora, por favor. Não considere os erros que ele cometeu, as falhas, mas considere essa atitude sincera de se entregar a Ti e dizer: eu não quero mais esta carga. Eu quero, meu Pai, o Teu alívio, eu quero o Teu perdão, a Tua salvação. Receba, meu amigo, o toque do Criador. Ele está aí com você, neste barraquinho ou nesta mansão. Seja você anônimo ou famoso, pobre ou rico, tenha sido você uma pessoa má ou boa, não importa. Não é por méritos, mas é pela fé. Pois declaramos esta água consagrada como ponto de contato. Em o nome de Jesus, beba e tenha agora uma experiência com o Espírito do Deus Todo-Poderoso, que é poder. Poder para vencer. O Senhor, Espírito Santo, é poder para nos guiar a toda a verdade, nos instruir, pois a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e nos realiza em tudo. Receba o perdão de tudo que lhe acusava, de tudo que lhe oprimia. Seja livre desta carga, meu amigo. Foi Ele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Todos, não importa quem, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio, meu Pai, nesta palavra. E porque ela é viva, esta pessoa recebe vida agora. Receba a vida, receba a saúde, paz, receba o Espírito de Deus para vencer as dúvidas, o medo, a ansiedade. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Andar diz respeito a um ato que exige vontade, disposição, força, direção. Andar é uma ação da própria pessoa. Por isso, o Espírito Santo enfatiza a palavra andar, usando para ilustrar a necessidade da vida cristã andar para frente, não é andar para trás. Você talvez esteja aí se perguntando: por que a minha vida não anda? E quando há uma mudança, sempre é para pior. É porque, meu amigo, você não está andando de acordo com a vontade de Deus. Você está fazendo escolhas, tomando decisões, se envolvendo com pessoas, dando credibilidade a conselhos e a orientações de pessoas que, por melhor que sejam as suas intenções, não lhe ajuda, não resolve a sua situação. Por isso você está nesse estado depressivo, agressivo, endividado, desenganado, viciado, perturbado. Mas pare aí agora, pare aí, porque eu vou provar para você que se você tomar a decisão de andar no sentido espiritual, tomar decisões, fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Colossenses, capítulo 2, eu já volto falando do versículo que eu vou ler e provar para você que o que está faltando na sua vida é obedecer esta palavra para tudo dar certo. Nós vamos ter a noite do vai dar certo, aqui no Templo de Salomão, para você que diz: olha, tudo tem dado errado. Domingo agora vai ser o primeiro domingo do mês de setembro. Vai ser a noite, diga, vai dar certo.
Às vezes eu estava na firma para almoçar, só que tinha momento que eu não conseguia comer direito porque aquela dor era muito forte. E em casa parecia uma farmácia de tanto remédio que tinha, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Meu nome é José Norberto, trabalho hoje no ramo de marmoraria. Vim do estado do Piauí, com 18 anos de idade eu vim para São Paulo, porque na época era um lugar muito difícil, a gente passava necessidade. Eu vim para São Paulo para buscar uma vida melhor. A partir daquele momento que a gente chegou aqui em São Paulo, eu ainda continuei com problema porque tinha uma dor de estômago. Essa dor de estômago começou em mim com os 9 anos de idade. E foi até os 27 anos de idade. Eu ia nos médicos, mas não conseguia passar um remédio que poderia trazer a solução. Às vezes eu estava na firma para almoçar, só que tinha momento que eu não conseguia comer direito porque aquela dor era muito forte. E em casa parecia uma farmácia de tanto remédio que tinha e não tinha dinheiro para comprar. Então eu tinha crédito em uma farmácia para poder comprar o remédio. Comprava fiado na farmácia, tipo assim, ali cada 15 dias, 20 dias era o dia que eu tinha um dinheiro para poder pagar. E além do remédio, eu tinha o vício do cigarro e da bebida e dos jogos também, para piorar a situação. Aquilo ali me trazia uma frustração muito grande, porque eu chegava em casa, às vezes gastava o dinheiro que eu recebia na empresa e não tinha dinheiro para me comprar o alimento para dentro da minha casa, para me sustentar minha esposa e meus filhos, que ficavam comigo. Eu cheguei na Igreja Universal através de um problema de depressão que a minha esposa tinha. Minha irmã, meu cunhado já era da igreja, só que era a única porta que eu não queria bater. Minha esposa começou a ir, aí eu vi a mudança nela, ela foi melhorando, foi transformando a situação dela e eu queria ver ela bem. Falei, para a Igreja Universal eu não vou, porque era uma coisa que falava que os pastores, os bispos roubavam, então, tipo assim, dentro da minha mente estava enraizado aquela situação. Quando foi um dia, um amigo meu me chamou, me convidou para a gente vir. Eu tinha vontade de deixar o vício, mas eu pegava bituca de cigarro no chão para me fumar, de tão viciado que eu era. Aí ele me convidou, falou, vamos para nós deixar o vício do cigarro. Aí eu vim. Aí, numa reunião, Deus falou forte comigo. Naquela reunião, eu cheguei em casa muito feliz, falei para minha esposa, amor, eu peguei o envelope do dízimo e a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel da casa de Deus. Porque o dízimo se referia de Deus ser o primeiro na nossa vida. Aí eu entrei para dentro de casa, entrei para dentro do banheiro, fechei a porta e falei para Deus, a partir de hoje eu não vou fumar, não vou beber e não vai ter vício nenhum na minha vida, porque o Senhor vai ser o primeiro na minha vida e tem que ter uma mudança de uma vez por todas. Daquele dia em diante, acabou todo o sofrimento da minha vida. Eu falei para Deus, Deus, se o Senhor é comigo e o Senhor quer eu contigo, então nós vamos formar uma aliança. E dali em diante, as coisas começaram a engrenar. Eu trabalhava numa empresa, pedi para o meu patrão me mandar embora, ele não quis me mandar, eu orei a Deus, ele me mandou embora. E ali em diante eu comecei a trabalhar por conta, que eu trabalho no ramo de marmoraria. Eu sabia que com Deus na minha frente eu era capaz, eu ia vencer aquelas lutas. Hoje eu trabalho por conta, na minha casa é uma casa abençoada, dentro da minha casa é um pedacinho do céu. Vivo em paz com meus filhos, tenho um filho, uma esposa abençoada por Deus. Na vida do José, tudo dava errado. Ele veio para São Paulo para buscar uma vida melhor, era doente, mas não encontrava a cura. Além disso, os vícios de cigarro, de jogos, impediam com que ele prosperasse, porque ele gastava o pouco que ganhava nos vícios e quando não era nos vícios, era nas doenças. Esse mesmo homem teve a oportunidade de fazer o voto de Betel para tudo dar certo na sua vida. E deu. Foi liberto dos vícios, foi curado das doenças, tem uma família, quer dizer, se casou, prosperou mesmo em meio à pandemia, porque agora ele não anda só, agora ele anda com Deus. Veja só o que diz aqui o texto bíblico, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Leia aí, por favor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, você recebeu Jesus?
Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Jesus Cristo deu a vida por você e ressuscitou dentre os mortos? E enviou o Espírito Santo para marcar um encontro com você aí agora, através desse programa? Então leia: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você e eu é que decidimos de andar de acordo com os ensinamentos de Jesus ou não. É você e eu que decidimos se vamos andar com Jesus pela fé, porque só se pode andar com Jesus através da fé. Sem fé é impossível agradar a Ele. Assim também andai nele. Quando a gente anda com Jesus, quer dizer, a gente anda na obediência à palavra de Deus, a gente vence. A gente vence os problemas, a gente vence os desafios da vida, a gente vence as dificuldades, mesmo em meio à pandemia. Meu amigo, se essa palavra é verdadeira, então você vai prová-la. Domingo agora nós vamos estar consagrando aos segundos, porque quem fez o voto de Betel vai estar ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão para justamente ser consagrado na noite do vai dar certo. Tem que dar certo. E por quê? Porque eu estou andando, eu estou tomando atitudes, fazendo escolhas de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou sendo guiado pela minha cabeça ou pela cabeça dos outros. Veja só, o voto de Betel é acompanhado de você devolver voluntariamente as primícias a Deus. As primícias são os primeiros frutos de tudo que chega às nossas mãos, primeiros frutos do nosso tempo, primeiros frutos das nossas escolhas. Sabe, quando você tem a Deus em primeiro lugar, você tem o voto de Betel, que é porta do céu. Você passa a andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos que Ele nos deixou registrado na Sua palavra, e que passarão os céus e a terra, mas as Suas palavras não passarão. Já tentaram destruir isso aqui, ó. Já vem o mal tentando destruir isso aqui. Satanás e seus demônios já há milhares de anos e não conseguiram e não conseguirão, porque a palavra de Deus é eterna e verdadeira e viva, ela não volta vazia, ela se cumpre na vida daqueles que assumem o segundo lugar para Deus então estar em primeiro e dirigi-las, instruí-las, protegê-las e abençoá-las. Essa é a proposta de Deus. Coloque a mão aqui agora sobre a minha mão. Coloque a sua mão sobre a minha mão e diga: eu assumo, vamos, o segundo lugar para Deus está em primeiro. Como está aí o logo, né? Eu sou o segundo. Meu Deus, segura agora. Coloca a tua mão agora, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa que assume o segundo lugar, para que o Senhor esteja em primeiro e tudo comece a dar certo a partir de agora. Domingo agora vai ser o domingo do vai dar certo. A noite do vai dar certo aqui no Templo de Salomão. Meu nome é Marlene, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Eu tinha um ódio mesmo da Igreja Universal. Eu ouvia falar muito mal, tanto de pessoas quanto na mídia. Então, assim, eu falava muito mal da igreja. Eu falava que eu nunca ia pisar que era uma seita, que ali só tinha ladrões, que o Bispo Macedo era um demônio, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas. Então, assim, eu tinha um ódio, eu não podia ouvir falar de Igreja Universal. Quando passava na televisão, nossa, às vezes eu até mudava de canal, porque eu não conseguia nem ver. O dia que o Bispo Macedo veio colocar a pedra fundamental, fazer a oração para começar a construção do Templo de Salomão, nesse dia eu fiquei revoltada, eu não aceitei aquilo. Eu comecei a xingar, não parava de xingar, eu xinguei ele de tudo quanto que é coisa, de tão revoltada que eu fiquei com aquilo. Eu fiquei indignada, falei, meu Deus, como pode esse homem enganar tantas pessoas? Ali, e durante a matéria falava, né, que ia ser gasto tantos milhões para a construção do templo, que ia ser para isso, para aquilo, e aquilo ia me deixando mais nervosa, com mais raiva ainda. Nossa, eu queria quebrar, eu queria entrar na televisão, eu falava, se eu pudesse eu entrava aí, eu sei lá, acho que eu dava na cara desse homem. Dessa forma que eu fiquei muito revoltada.
E as notícias sobre a igreja eu via tudo pela mídia, sempre mais pela mídia, por uma rede de televisão que na época era muito confiável, então eu acreditava em tudo. E um detalhe, quando o Bispo Macedo foi preso, nossa, pensa numa pessoa que só faltou soltar rojão, foi eu. Eu fiquei muito feliz, eu falei, olha, Deus fazendo justiça. Esse ladrão agora está onde ele merece, que é na cadeia. Eu era católica fervorosa, eu fazia liturgia da palavra, então eu participava da comunidade, eu era uma pessoa ativa na Igreja Católica. Mas a minha vida não mudava. Eu era uma pessoa derrotada, eu era uma pessoa vazia, triste, depressiva, me fez ser uma compradora compulsiva. A primeira vez que eu fiz um crediário, meu nome já foi para o SPC, porque eu comprava tanta coisa e eu não pagava nada. Eu enganava as pessoas, eu mentia. Essa minha carência, eu queria estar bem vestida, bem arrumada, cheirosa, porque aonde eu ia eu queria chamar atenção. Mas a atenção que eu queria chamar não era de mulher, era de homem. Não interessa se era casado, se era solteiro, eu queria chamar a atenção dos homens. Aí que a minha vida virou uma derrota de vez, né? Porque eu era amante, né? Eu era amante querendo ou não, o casamento dele estando ruim ou não, eu era amante dele. Aí depois eu me tornei atual, mas isso virou um inferno. Chegou em 2011, em setembro de 2011, esse companheiro morreu na minha frente de infarto fulminante. E aí que a minha situação começou a piorar. Aí aquela depressão que eu tinha, ela triplicou. Então eu não tinha vontade de mais nada. Passei até com um psiquiatra uma vez, cheguei a tomar um antidepressivo. Não resolvia o problema, porque o problema não era o psicólogo, o problema era espiritual. Eu era atormentada. E assim foi. E aí eu tinha uma vizinha, né, que ela vinha na igreja. E ela começou a levar jornal para mim, ela começou a falar do Senhor Jesus. Até aí, como eu já estava sofrendo tanto, eu já não comecei a relutar. Daí eu falei assim, será que eu tenho mais alguma coisa a perder? Eu peguei e fui. Aí eu cheguei, o pastor falou, coloca a mão no seu coração e fecha os olhos. E eu obedeci. Ele falou assim, e fala para Deus tudo o que você está sentindo. E ali, do meu jeito, eu nunca tinha feito isso, porque na Igreja Católica você não é assim, é tudo escrito, né? Você não fala com Deus, você fala aquilo que está escrito. Então foi a primeira vez que eu entrei num lugar e eu falei com Deus assim, de uma forma que eu nunca tinha falado. Primeiro dia eu sei que eu já me entreguei. Aí veio as campanhas, fui fazendo, fui obedecendo. Eu lembro que é algo tão forte que eu discriminei tanto a construção do templo, que o meu batismo no Espírito Santo foi um pouquinho antes da inauguração. E teve uma sexta-feira que estava prestes a inaugurar, foi em julho, né? O templo ia ser inaugurado em agosto. E aí os bispos fazendo a oração, e ele falou assim, você está com o seu olho fechado, a gente vai pôr a imagem externa do templo e quando você abrir os olhos, você vai contemplar algo que você nunca contemplou na sua vida, não esqueça disso. E quando eu abri os meus olhos, que eu olhei aquela imagem do templo por fora, ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a coisa mais maravilhosa na minha vida. Ali a gente sai que você não está pisando no chão. É uma alegria tão grande, é uma paz que não tem, você não consegue assim nem descrever você está nas nuvens, você não está na terra. Aí veio a inauguração do templo, a primeira vez que eu vim no Templo de Salomão foi durante a inauguração, né? Mas foi quando eu entrei, eu fiquei olhando assim, eu olhava, falava, meu Deus, aonde eu estou? Porque não parecia que você estava num lugar físico. Não era um lugar físico, sabe? É algo assim que só quem vem aqui sabe como é. A paz. Você, sabe, tinha aquela multidão, mas parecia que só tinha eu aqui dentro. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo, por ele nunca ter desistido. Porque foi essa perseverança dele que me devolveu a vida.
que eu cheguei aqui e hoje eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Eu sou completa. Deus me deu tudo, tudo. Eu não tenho nada para reclamar porque Deus me deu tudo. Hoje eu tenho paz, eu sou uma pessoa feliz, muito bem casada, casei com um homem de Deus, tenho a minha família, tive minha filha recentemente. Minha filha mais velha está casada, muito bem casada, obreira. Eu não tenho mais preconceito nenhum com a igreja. Muito pelo contrário. Hoje o que eu puder falar, falo mesmo, eu convido, falo para as pessoas irem, falo para elas não acreditarem naquilo que tem na mídia, porque é tudo mentira. E a Igreja Universal foi o caminho que me levou ao Senhor Jesus. O único arrependimento que eu tenho hoje na minha vida é de eu não ter vindo antes, de eu ter dado tanto ouvidos a tantas mentiras e a tantas notícias falsas, porque se eu tivesse chego antes, minha vida já teria sido transformada há muito tempo. A Marlene, em busca da felicidade, se sujeitou a ser amante e acabou que aquela fantasia veio ao fim quando o amor da sua vida, pensava ela, teve um infarto fulminante. E ela ficou depressiva, teve que ser acompanhada por psicólogos, psiquiatras, tomou medicamentos controlados. Ela aparentemente tinha tudo para ser feliz, mas era amargurada, infeliz. Era uma pessoa problemática. E o pior problema da Marlene era o preconceito que ela tinha contra a obra de Deus. Cuidado, você que faz críticas, piadas e que se opõe a esse trabalho sério, espiritual, social, libertador, realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal e de nós, seus servos. Meu amigo, se essa obra não fosse de Deus, ela já teria sido destruída há décadas atrás. Já são 44 anos. A igreja está estabelecida em mais de 136 países, trabalhando com nativos, pessoas da terra. Veja, se essa obra não fosse do Espírito de Deus, nós não estaríamos aqui. Aqui está hoje a Marlene, casada, transformada, linda, maravilhosa. Mas o melhor de tudo não é o casamento, não é a saúde, não é o sucesso profissional, é o Espírito Santo que habita nela, que dá forças para ela lutar e vencer os desafios da vida. Ela foi purificada e essa é a proposta para você, católico. Você evangélico, judeu, muçulmano, você ateu que tem sido preconceituoso, traga uma garrafa vazia, porque nem água aqui no Templo de Salomão você paga. Você vai recolher um pouco da água do poço do solo sagrado, nós vamos colocar o adesivo com a palavra de Jesus Cristo, que se refere ao Espírito Santo, para que você seja purificado e cheio do Espírito Santo neste domingo do Vai Dar Certo, às 18 horas, ao pôr do sol. Meu nome é Hélio Ramazaki, tenho 62 anos, eu nasci na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Eu sempre convivi desde a infância na roça, né? Trabalhando na roça, no interior, junto com meus irmãos, meus pais, né? Meus pais são descendentes de Japão, eles vieram do Japão, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, tá? Aí ele sempre foi budista, meus pais, sempre foi a tradição deles, né? E até hoje ainda é. E eu também acompanhei desde a infância, acompanhei até meus 30 e poucos anos que eu fiquei com budista também. Acompanhei essa tradição. Budistas, assim, eles praticam um tipo de uma cultura deles que mensalmente ou diariamente eles fazem uma ritual deles, tipo de uma oração diário, né, de manhã à noite, e faz uma oferenda no Baal, que para eles é um altar, que era um altar, né? E oferecem lá bebida, doces, legumes, como fosse uma primícia. E essa tradição do meu pai é assim, né? Se não tivesse uma bebida alcoólica oferecendo lá pro Baal deles, outras coisas que fizessem não serviria, tá? E sempre foi assim, tem que oferecer bebida. Meu pai era alcoólatra, né? Tinha vício de bebida. Um detalhe assim, né? Que meu pai também incentivava, né? Toma um pouco de cerveja, que é bom, vinho, não faz mal. Imagine um pai oferecer bebida para... Hoje eu penso assim, né? E eu peguei, experimentei uma vez, aí achei que era bom, comecei a beber também.
No início do casamento, até os primeiro ano, segundo ano, foi bom. Aí depois começou a ficar meio conturbado, uma discussão, brigas, porque quase todos os dias eu ficava bêbado, né, embriagado, e ela não aceitava de jeito nenhum essa situação. Nasceu esse primeiro meu filho, né, aí depois ela engravidou com outra filha, que infelizmente veio a óbito, e ela ficou bem deprimida mesmo, com depressão mesmo, a ponto de ela não querer comer. E para mim, olhando assim, eu sofria pela perda da minha filha, né? E ficava muito assim, chateado, tudo aí para me alimentar, ficava o quê? Ia alcoolizar, beber. Aí quando eu voltava, ela também já estava daquele jeito. A situação ficava pior. Nessa época eu nem sabia que existia Jesus. Deus para mim era o Deus que meu pai tinha me apresentado, que era aquela religião dele, né? Do budismo, que é um Baal, simplesmente assim, falando assim, tipo de uma casinha dentro, e lá dentro eles colocavam alguma coisa assim, nome das pessoas, e para mim aquilo lá era Deus. E foi difícil, tá? Para enfrentar essa situação, tudo, vendo a minha esposa sofrendo, mas eu não tinha assim futuro meu, olhar para ver se que tem solução. Para mim, aquele pensamento que eu tinha, acho que não tem solução, continuar assim mesmo. E continuei assim, viciado, bebendo quase todos os dias, deixando a minha esposa sofrer diariamente. E assim foi um bom tempo. Nessa época, meu sogro e minha sogra, eles também eram budismo, meu sogro e minha sogra. Aí ele conheceu a Igreja Universal, foi para a Igreja Universal, lá ele se converteu, ouviu a palavra e passou isso para minha esposa também, né? Para a gente frequentar tudo, mas minha esposa não aceitava de jeito nenhum. E ele batalhou, lutou até conseguir levar essa palavra minha esposa para mim também, né? Ele falava mais com a minha esposa, porque ele falava em japonês, né? E ela entende mais, porque eu entendo pouco, né? E ele trazia sempre, sabe, o azeite, o óleo ungido, água consagrado, explicando, toma isso aqui que sua vida vai mudar, toma isso daqui que essa dor que você está passando vai passar, tá? Toda essa angústia, todo esse sofrimento vai passar. A primeira igreja que nós fomos foi aqui na Celso Garcia, 499, no antigo cinema que tinha, né? Uma igreja, né? Primeira vez que eu entrei, e ela também. Fui numa terça-feira, que nós saímos de lá do bairro onde a gente morava. E eu entrei com, sabe, aquele cabeça bem pesado, corpo pesado. Eu saí diferente, leve, bem aliviado, na verdade. Aí eu falei comigo mesmo, né? Eu acho que aqui é a solução para mudar a minha vida, mudar a nossa vida também. Aí o pastor pregava as palavras, vocês têm que se batizar, se entregar, morrer para o mundo, entregar para Jesus. Aí eu me batizei nas águas. Aí depois a pregação foi assim, Espírito Santo, começou a falar do Espírito Santo, né? Aí eu comecei a meditar nessa palavra aí, que seria um Espírito Santo. Aí o pastor explicava, sem o Espírito Santo você não consegue nada. Aí eu falei, então é isso que vai fazer, então eu vou trabalhar, concentrar nessa palavra aí. Aí foi num domingo, o pastor falou assim, quem quer o Espírito Santo, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu parei, ainda relutei. Aí o pastor, eu sei que tem gente que tá aí ainda. Aí sem mais sem menos já estava lá na frente. Aí foi um momento maravilhoso. Estava escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu fiquei concentrado naquela letra, Jesus Cristo é o Senhor. Aí foi no momento que recebi o Espírito Santo, que desceu a paz, a alegria dentro de mim. Senti aquele alívio. Eu cheguei na frente e falei, meu Deus, estou aqui. O que o senhor quer que eu faça? Aí, na busca, comecei a orar, buscar. Na hora que terminei a busca, aí mudou tudo, né? Mas depois que terminou a oração, terminou aquela reunião, foi um dia bem maravilhoso, tá? Que
E não dá para esquecer daquele dia, tá? Porque saí de lá aliviado, na certeza que o Espírito Santo tinha descido de mim naquela reunião. Graças a Deus que eu me concentrei, lutei e sacrifiquei para conseguir o Espírito Santo naquele dia. A partir desse dia mudou tudo. Tive direção. Aí tive direção de que Deus, ouvir a palavra de Deus, tá? Seguir a palavra de Deus, obedecendo, principalmente obedecer. A Igreja Universal, onde deu para mim, para minha esposa, onde foi renascer de novo, porque onde o único lugar que teve a solução, que deu a solução na nossa vida, né? Deu essa direção, o caminho que tem que seguir, principalmente que é o Espírito Santo e a salvação, a nossa alma, cuidar da nossa alma. Fiquei 31 anos no budismo, tá? Aí sempre praticando essa palavra, mas nunca mudou a minha vida. Mas através da palavra da Igreja Universal, do Bispo Macedo, que eu ouvi, aí comecei a alimentar dessa palavra que o Bispo pregava na rádio. Naquela época não tinha muita programação na televisão, mas sempre que eu ouvia, eu sempre me alimentava dessa palavra. No jornal, Folha Universal também me ajudou bastante, lendo. Hoje, eu imagino, sim, sem o Espírito Santo, eu acho que não sou nada. Eu acho que eu nem estaria aqui hoje se não tivesse lutado, me sacrificado, tá? Ter obedecido e aceitado a palavra. Eu tenho certeza que não foi meu cunhado, Deus usou eles para ter essa solução, dar essa direção para mim, ter o Espírito Santo. Graças a Deus eu aceitei, ouvi e pratiquei. Até hoje estou aqui. Um forte abraço para todos os asiáticos, os japoneses aqui em São Paulo, o senhor Hélio. E para você, budista, você que diz, bispo, eu também professo uma fé que o senhor Hélio professou e que não funcionou para ele, nem para sua família, nem para sua esposa. Eu também pratico tradições orientais. Eu pergunto a você, quais têm sido os benefícios? Seja sincero. Agora que você respondeu, eu posso dizer, faça o que fez o senhor Hélio. Venha ao Templo de Salomão, ao pôr do sol neste domingo do vai dar certo. Recolha um pouco da água do solo sagrado e você vai ser purificado e cheio do Espírito Santo. Na oportunidade, vamos consagrar a todos os que são segundos, porque Deus já está em primeiro lugar em suas vidas. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu.